Você já parou para pensar quais são os segredos por trás da obra-prima de Jane Austen? A gente já viu várias vezes, vários vídeos por aí falando sobre Orgulho e Preconceito. Inclusive aqui no canal a gente já tem um vídeo falando longamente sobre ele, A Julie faz aí uma análise brilhante, tanto da Jane Austen quanto autora, quanto de Orgulho e Preconceito, dessa obra aí que a gente vai falar hoje, com muitos detalhes em relação ao contexto histórico, principais detalhes que estão ali por trás, detalhes da trama, da vida da autora. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje não é isso. O que eu quero fazer com vocês hoje é algo diferente. Nós vamos olhar juntos para esse livro, vamos analisá-lo e em alguns aspectos mais importantes da obra e vamos focar na história. Vamos pensar um pouquinho sobre as técnicas, sobre a linguagem e sobre como a Jane Austen ela conseguiu de fato construir uma narrativa que é tão inesquecível e por quê. Eu quero desvendar com vocês por que Orgulho e Preconceito é tão marcante e tão inesquecível. Muito bem, então nós vamos começar, claro, falando na nossa edição, essa edição que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que ficou simplesmente maravilhosa, Essa edição ela é muito especial porque ela é uma recriação de uma edição de 1894. Então, lá, na Inglaterra, do século XIX, depois que Jane Austen já tinha falecido, já tinha ficado inclusive mais conhecida pelo seu próprio nome, essa edição foi lançada e foi um sucesso absoluto. E o que aconteceu foi que quando Jane Austen estava viva, ela fez todas as publicações dela de uma forma anônima. Então ela nunca colocou o seu nome na capa dos livros, mas ela sempre o publicou como By a Lady, Então tinha aí todo um mistério em relação a quem seria a autora desse livro. E aconteceu, pois, que depois que ela faleceu, começou a ser publicada sua obra com o seu nome, e aí sim, a obra se difundiu massivamente na Inglaterra. E quando chegou essa edição aqui que vocês estão vendo, de 1894, essa edição foi de fato um marco, não só pelo conteúdo, pelo livro, mas inclusive pela beleza. Vocês estão vendo aqui os ornamentos dessa edição, ela realmente é uma recriação completa da capa. Então a gente tem a capa, tem a lombada aqui em edição, uma reprodução completa da lombada. E também na parte interna, a gente vai ter as ilustrações originais. Na época, então, o Hugh Thompson, que é esse ilustrador, ele fez a capa e fez também todas as ilustrações que acompanham o livro. E aí, cada momentinho do livro, aí, conforme a gente vai passando pela história, aqui a gente tem o prefácio também original da época, e depois vamos acompanhando aí diversas ilustrações, são mais de 100 ilustrações que acompanham toda a obra, e são ilustrações tão delicadas, tão maravilhosas, que realmente deixam a leitura muito mais encantadora. Então, de fato, o que a gente tem aqui é a recriação histórica, como se a gente se transportasse para o século XIX e tivesse em mãos um livro original daquela época, um livro recriado que pode estar aí acessível a milhares de brasileiros agora, em pleno século XXI. E uma das coisas mais marcantes dessa edição é justamente essa capa, que a gente pode perceber aí com o pavão. O pavão é um símbolo que por si só ele já vai nos remeter ao orgulho, à vaidade e a, de certa forma, uma teatralidade, porque o pavão abre as suas penas e aí tem toda aquela performance, que o pavão faz. E, de certa forma, isso está realmente totalmente direcionado à própria história de Orgulho e Preconceito, Porque como muitos de nós já sabemos e como a gente vai ver, inclusive agora aqui, olhando um pouco mais o livro agora a fundo, esses conceitos de orgulho, de vaidade, de teatralidade estão completamente relacionados com a própria trama da história, com o conflito que os personagens vivem e com, inclusive, o pano de fundo aí que vai caracterizar, o centro dessa narrativa. Esse orgulho que está presente num dos personagens e esse preconceito que está presente no outro. Esse casal, que talvez é um dos casais mais famosos da literatura, A Elizabeth Bennet, com o preconceito dela, e o Mr. Darcy, com o seu orgulho inquebrantável. Então aqui, realmente, vamos ter um símbolo que já vai nos remeter um pouco a essa atmosfera do que seria esse livro. E bem, a gente também é transportado com esse livro aqui, o Orgulho e Preconceito nos leva para a Inglaterra georgiana. Então a gente está falando da Inglaterra do século XVIII, sobre os reinados aí dos reis Georges. Lá no vídeo da Julie, vocês vão ver inclusive mais detalhes sobre isso, mas a gente está num contexto aqui, só para nos situarmos um pouco, muita disputa de classe, porque a gente tem aí a nobreza, a aristocracia, com as classes que são menos favorecidas, tem todo um dilema aqui em relação às aparências, uma sociedade que se preocupa muitíssimo em manter as aparências, em manter o decoro, em manter, as convenções sociais. Existe uma questão muito forte aqui com o dinheiro também, e esse dinheiro que vai permitir uma certa condição social para alguns personagens
e vai, inclusive, ser muito, muito importante na decisão desses personagens, né? E aí a gente chega também, é claro, na questão das mulheres, porque quando a gente pensa em Jane Austen, a gente pensa, assim, uma literatura com um olhar bastante feminino, não só por ser ela escritora mulher, mas porque ela trata de temas que atingiam muitíssimo as mulheres na época. O que a Jane Austen faz realmente nesse momento é trazer para sua literatura a situação das mulheres naquele período, as limitações que elas passavam em relação às oportunidades, em relação às rígidas regras sociais, e ela vai nos dando um retrato preciso e muitíssimo perspicaz, que vai questionar essas convenções e essas hipocrisias da época. Então, com a Jane Austen, a gente também se depara com essa condição feminina da Inglaterra do século XVIII, e não só da Inglaterra, mas de diversos locais aí da época, e começa a perceber o quanto isso afetava diretamente a vida das mulheres, né, e as suas escolhas. E claro que aqui no livro, principalmente, a gente vai falar da escolha do casamento, porque, né, afinal, esse é um dos temas que vai guiar toda a narrativa. O quanto as filhas, né, da família Bennet precisam tomar decisões em relação a com quem elas vão casar, e como a situação econômica dos seus pretendentes é uma escolha bastante, é uma condição bastante crucial para que elas façam essa escolha. Enfim, todo esse cenário do casamento, ele permeia bastante isso e essa condição social também. Porém, o que é muito importante que a gente preste atenção é que, além dessa dimensão social que nós temos aqui, Jane Austen tem uma habilidade assim, incomparável de retratar esses personagens com uma psicologia muito profunda. Porque nós não estamos só falando de crítica social, né? Não estamos só falando de um retrato da situação histórica e dos costumes. E por mais que a gente esteja falando de um romance de costumes, isso é uma questão interessante, inclusive. Esse livro aqui, ele é considerado dentro da teoria como aquilo que a gente chama de romance de costumes. Ele trata do cotidiano das pessoas daquela época. Mas além desse cotidiano, além desses costumes, além desse contexto social, a gente também mergulha profundamente nos dilemas de cada personagem, nas inseguranças, nos preconceitos que eles têm, em sentimentos genuínos que a autora constrói e que, na sua maior parte, isso é uma das coisas que eu acho mais fascinantes na leitura de Jane Austen, que na sua maior parte tudo isso é construído a partir de diálogos. Inclusive, eu quero ver com vocês aqui o quanto nós vamos ter diálogos e o quanto esses diálogos são muitíssimo bem construídos. Tudo isso também vai ser permeado aí por um recurso, que é um recurso fundamental na literatura, que nós chamamos de discurso indireto livre, que é, resumindo rapidamente para vocês, mas depois a gente vai ver aqui no livro, quando nós temos um narrador, que é um narrador em terceira pessoa, então ele está contando a história distante, mas existem momentos dessa narrativa em que a voz desse narrador ela vai acabar se fundindo com a voz dos personagens, com o pensamento dos personagens, até o ponto de que a gente não consegue rapidamente assim distinguir o que é narrador e o que é um pensamento do personagem, uma intromissão, né, do pensamento, das ideias, dos sentimentos do personagem. E isso é um recurso que começa aqui, começa a aparecer discretamente nesse momento com Jane Austen e também com outros autores da época, e que vai se consolidar verdadeiramente no século XX, quando a gente pensa em autores como a Virginia Woolf, ainda se mantendo na Inglaterra, e com também a nossa amadíssima e deusa maravilhosa Clarice Lispector, né? Que é também uma das escritoras aqui brasileiras que mais usou o discurso indireto livre. Clarice, o Graciliano também, a gente está muito bem servido de autores que usam esse recurso aqui na literatura brasileira. Mas a Jane Austen também começa a fazer isso, embora de uma forma mais discreta e não tão intensa quanto a Virginia Woolf, por exemplo. Ela começa a usar esse recurso e ele vai aparecer e ele vai nos enganar. E essa é uma questão muito interessante também. A Jane Austen nos engana porque ela nos faz, no início da narrativa, sutilmente, acreditar naquilo que os personagens também estão acreditando. E entrar no jogo de aparências que os personagens também estão. Então, vejam que é muito interessante que quando começa a história e aparece o Mr. Darcy e existe toda uma caracterização ali dele, a gente fica com essa antipatia ao Mr. Darcy junto com todos os personagens, propositalmente. Com pequenas pistas assim, ela vai soltando, né, para que a gente vá pensando tudo junto com os personagens, para que depois, na hora da reviravolta, a gente tenha essa mesma surpresa, né, que os personagens também têm. E tudo isso, é claro, permeado de um humor, assim, sutil, de uma ironia sutil, muitíssimo elegante, né? O humor da Jane Austen é um humor muito elegante. E o ouro desse livro, eu ouso dizer para vocês que ele está, de fato, nos diálogos. Porque a precisão com que a Jane Austen representa aquelas relações sociais por meio das falas é algo, de fato, dizer para vocês, gente, é algo, assim, genial. Porque isso é uma coisa que
distingue muito um bom escritor, quando ele é capaz de reproduzir diálogos que soam naturais, que soam verossímeis, que soam espontâneos, como seria uma verdadeira conversa entre as pessoas. Não é fácil fazer isso, nem um pouco. E os bons, os grandes escritores, eles se distinguem muitíssimo por meio dos grandes diálogos. E aqui, em Orgulho e Preconceito, a gente tem diálogos inesquecíveis. A gente vai ler alguns juntos. Agora, uma coisa que eu quero, antes de começar a olhar para o livro mesmo, é pensar com vocês o quanto esse recurso ele acaba aproximando Jane Austen de Shakespeare. Existem aí muitos críticos literários, principalmente a Otto Maria Carpo, que vão fazer essa comparação e dizer que Jane Austen ela está muito próxima a Shakespeare, não necessariamente no estilo, é claro, porque são estilos diferentes, temáticas diferentes, mas a gente consegue ver um nível de representação da condição humana, dos dilemas humanos, um nível de expressão nos diálogos que realmente consegue aproximar muitíssimo a Jane e Shakespeare. E a gente inclusive consegue perceber em Jane Austen uma herança clássica muito grande. Se a gente quisesse analisar Orgulho e Preconceito do ponto de vista da poética de Aristóteles, a gente conseguiria ver muitas características, embora isso aqui não seja uma peça de teatro, embora não seja uma tragédia, a gente consegue ver muitas características dos conceitos aristotélicos em relação à tragédia aqui em Orgulho e Preconceito. Esse talvez poderia ser um tema para uma outra longuíssima análise, e eu não vou entrar nisso junto. Mas uma das coisas que a gente pode pensar, inclusive, em relação à ideia aí aristotélica, essa imitação das relações sociais que estão aqui postas, né, um processo mimético muito forte. Nós também temos a ideia do reconhecimento. Existe um momento da narrativa, existe um momento das peças teatrais, quando a gente pensa na ideia aristotélica, em que os personagens eles se dão conta, eles têm uma revelação de algo que estava escondido e que, de repente, está ali exposto, né? Vem à luz. Isso acontece em grandes peças como Édipo Rei, por exemplo, em que o Édipo descobre, né, cai a venda de seus olhos e ele descobre, por exemplo, que ele realmente havia se casado com a mãe dele, enfim. E aqui em Orgulho e Preconceito existe um momento em que nós temos também esse reconhecimento muito próximo dessa técnica aí descrita por Aristóteles. Enfim, e a gente ainda vai conseguir traçar outros paralelos, né? Se a gente pensa na ideia da reviravolta, se a gente pensa inclusive na própria ideia dos heróis. Embora o livro seja muito mais próximo de uma comédia do que de uma tragédia, a gente conseguiria pensar, sim, na ideia desses heróis que são superiores moralmente, né? Esses heróis como Elizabeth e o Darcy, que acabam tendo um nível moral mais elevado que os demais personagens, não porque não têm defeitos, mas porque conseguem, de certa forma, superar os seus defeitos, né? E aí, juntos, enfim, encontrar o amor. São pistas que Jane Austen vai nos trazendo aí em relação à sua bagagem, toda a sua herança e bagagem clássica, né? E ela acaba também transparecendo isso na sua própria literatura. Agora, uma outra questão interessante que a gente tem nesse livro é o quanto ele é construído a partir de alguns eixos de reflexão em relação às aparências. Porque todo livro é construído a partir do engano, daquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que realmente está escondido no coração das pessoas. Então, a aparência mostra uma coisa, mas o coração demonstra outra. E a gente vai ter aqui, em relação à temática do casamento, 4 pretendentes, que são o centro dessa narrativa. Então, a gente começa com o Mr. Bingley, que é aquele personagem que ele parece ser bom, ele tem a aparência de ser bom, de ser amável, de ser moralmente bom, e ele realmente é bom. Ele é um homem justo, um homem bom, um homem gentil. Então, ele parece e é a mesma coisa. De outro lado, a gente tem o Mr. Collins, que é, enfim, aquele parente lá da família Bennet, que ele parece ser moralmente falho, moralmente ruim. Ele não é que ele tenha de fato uma moral ruim, mas ele é pedante, né? Ele é aquele personagem afetado, pedante, egoísta, pouco espontâneo. Ele não tem uma nobreza moral. E ele de fato é assim, né? Ele de fato é um personagem que é interesseiro, que busca falar coisas só para agradar, que tem um grau de falsidade muito grande. Por outro lado, então a gente tem o Mr. Bingley, a gente tem o Mr. Collins. A gente também tem o Mr. Wickham, que é outro personagem muito marcante da história, e que é um personagem que parece ser muito bom, muito amável, de trato assim realmente encantador, né? Ele conquista todos com quem ele conversa, mas que, no fundo, e depois a gente descobre na narrativa, se você não conhecia isso ainda, me desculpe, eu vou ter que dar um spoiler aqui, mas o Wickham é de fato um personagem ruim, moralmente muito ruim. Ele está disposto a fazer coisas moralmente ruins para obter privilégios, vantagens econômicas. Então, de fato, aqui
A aparência dele é de bom, mas ele é ruim. E o Mr. Darcy, que é o nosso último personagem aí, o nosso herói, né, de Orgulho e Preconceito, ele começa parecendo ser muito ruim, orgulhoso, pedante, arrogante, né, e todos os outros defeitos que a gente vai ver descritos aqui no livro, mas no fundo ele é bom, moralmente bom, correto, generoso, inclusive até em um certo grau humilde depois que ele passa por todo o processo que ele passa com a Elizabeth. Então, realmente, a gente tem aqui 4 eixos muito interessantes. Aquele que parece bom e é bom, aquele que parece ruim e é ruim, aquele que parece bom e é ruim, e aquele que parece ruim e é bom. Já dei um nó na tua cabeça? Talvez. Mas o que a gente consegue perceber com isso? Que sutilmente a Jane brinca conosco nesses 4 eixos para nos mostrar que nem tudo é o que parece. Algumas coisas podem até ser, mas outras podem nos enganar redondamente. E a gente também vai ter a presença de 4 mulheres fundamentais aqui no livro, para além da Elizabeth. Nós temos muitos personagens importantes, mas eu quis traçar aqui 4 mulheres que também são muito marcantes nessa narrativa. Nós vamos começar, é claro, com a Jane, que é a Miss Bennet, a mais velha das filhas Bennet, e que é, então, muito boa, muito amável, muito gentil. Parece, inclusive, ser muito boa e muito amável, e é de fato, né? Tem uma índole muito ingênua, muito pura. A gente vai ter também a Elizabeth, que tem esse jeito perspicaz, inteligente, mas ao mesmo tempo mais jocoso, de certa forma, né? Algo que ela herda bastante do pai dela, né? Um jeito assim mais impetuoso, mais jocoso. A Elizabeth tá nesse limiar assim de ser também bastante orgulhosa, né? Assim como o Darcy. E é justamente por isso que eles formam esse casal tão interessante. Nós temos a Lídia, que é a irmã. Bom, será que eu vou contar isso pra vocês? Eu não vou contar o que acontece com a Lídia, porque se você ainda não leu a história, eu vou estragar demais isso. Mas a Lídia vai ter ali vários momentos em que ela vai se mostrar fútil, imprudente e vai fazer coisas que vão de fato prejudicar não só ela, mas toda a família. E depois os outros vão ter que ir lá consertar os erros dela, né? Então a Lídia, ela encarna um pouco essa pessoa que parece ser totalmente imprudente, inconsequente e de fato é. Não tanto por uma questão moral, penso eu, mas mais por uma questão de imaturidade, de deslumbramento talvez. É alguém que talvez seja falha mais nesse sentido, né? Não algo tão proposital. E nós temos, por fim, a Charlotte. A Charlotte talvez seja uma personagem pouco comentada, é a melhor amiga da Elizabeth, né? E por isso a gente já imagina que ela é uma mulher perspicaz e inteligente. Porém, existe uma diferença muito grande entre a Elizabeth e a Charlotte. Porque enquanto nós temos na Elizabeth ainda um grau idealista de alguém que quer casar por amor, que quer casar com alguém que admira, que ama, que considera realmente um homem valoroso, com qualidades, por outro lado, a Charlotte tem uma visão muito prática da vida. Ela é uma pessoa totalmente pragmática. Então, ela tem essa inteligência, ela tem essa perspicácia, em certa forma semelhante ao que tem também a Elizabeth, mas ela é uma mulher de poucas ambições. E ela pensa muito mais na sua vida prática, realista, e é pouquíssimo idealista, muito diferente da Elizabeth. E aqui a gente percebe que, enquanto nos homens a gente percebe esse jogo de aparências, nas mulheres a gente percebe essa complexidade de condição social, de julgamento, de personalidade. Existe aqui, de fato, 2 eixos que a Jane Austen vai trabalhando conosco, em que a gente pensa na ideia do preconceito, nessa ideia do que se aparenta ser e do que se é de verdade, e no outro a gente pensa nessa ideia do orgulho, do que essas mulheres almejam, ao que elas estão condicionadas, o que elas precisam escolher, que barreiras elas precisam superar, de certa forma, e como isso vai fazendo com que essa narrativa, que parece, num primeiro momento, ser uma história simples de menininhas que estão lá decidindo com quem vão se casar e acabam se tornando um robusto dilema moral e de decisões da vida mesmo, né? De complexidade de decisões da vida. E a gente vai ter, então, além delas, claro, diversos outros personagens, né? E eu não vou conseguir entrar aqui em todos com vocês, senão esse vídeo vai ser infinito. Mas a gente ainda teria o casal, né? O Mr. e a Mrs. Bennet. A gente teria a irmã do Mr. Bingley, a Miss Bingley, que também tem um perfil muitíssimo interessante. A Miss Bingley é a invejosa por natureza. E a gente também tem a Mary, tem a Kitty, que são as irmãs, né, outras irmãs Bennet, que têm essas características fundamentais, muito curiosas também. Enfim, não vamos poder entrar em todos os personagens hoje, porque eu quero também olhar o livro com vocês. Então vamos começar a ver o livro propriamente, né, para o que viemos hoje. Vejam, aqui nós temos, além das ilustrações belíssimas, no índice vocês vão perceber que a gente tem uma divisão em volumes, né? Que é a divisão original do livro,
Então, por mais que nós tenhamos um volume único, ele está dividido aí nesses momentos da história. Temos o prefácio, que depois vocês vão poder aí ler com calma quando a edição chegar na casa de vocês. E aí, se você ainda não é assinante, inclusive, olha, uma ótima oportunidade para garantir essa edição. E nós vamos começar então com o começo. Vejam só, aqui no capítulo 1, nós temos a famosa célebre frase que abre o livro e que é uma das frases mais conhecidas, um dos inícios mais famosos da literatura. É uma verdade universalmente aceita que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar à procura de uma esposa. Assim começamos o livro, de fato, um início conhecidíssimo e que já traz aqui uma presunção. O que se presume a partir disso, né? Que, bom, um homem solteiro e rico deve estar à procura de uma esposa. Isso não é o que é de fato a realidade em si, mas o que se pensava na época em geral, né? Todas as famílias tinham esse mesmo pensamento. E o que acontece? No segundo parágrafo, vocês vão perceber que a narradora desse livro começa a brincar conosco em relação a isso. Por menos que se conheçam os sentimentos e visões de um homem desses, quando aparece pela primeira vez numa região, essa verdade se assenta com tanta firmeza nos espíritos das famílias circundantes que ele é considerado propriedade legítima de uma ou outra de suas filhas. E aqui a gente começa a perceber esse dilema, a ansiedade das famílias por conseguir um bom casamento para suas filhas, a ansiedade das filhas por conquistar o homem rico que está ali recém-chegado, e o quanto começa essa expectativa de praticamente colocar então como uma propriedade legítima, que é o que a Mrs. Bennet vai fazer em relação ao Mr. Bingley, que é esse recém-chegado na região, e a sua filha mais velha, que é a Jane. Então ela começa a realmente colocá-los aí como, enfim, propriedade um do outro, né? E aí, conforme a gente vai avançando na narrativa, a gente vai começando a perceber as características desses personagens, né? No caso do Mr. Bennet e da Mrs. Bennet, esse início, esse primeiro capítulo, ele já nos mostra um diálogo muito divertido dos dois, né? O Mr. Bennet, ele é extremamente debochado, eu acho que a gente pode pensar nele assim, enquanto a Mrs. Bennet enfim, essa mulher toda espalhafatosa, meio desesperada, meio só preocupada com as filhas, né? Toda essa questão assim que a Mrs. Bennet vai deixando transparecer nos diálogos. Todo o diálogo já vai nos apresentar eles dois com esses temperamentos. Quando chega no final do capítulo, a narradora vai brincar conosco em relação a isso, né? Porque aí nós vamos ler. Bom, nós já percebemos como eles são. Só pela forma como eles falam, a gente não vai conseguir ler tudo juntos agora, mas só pela forma como eles falam nesse diálogo, a gente já percebe a postura do Mr. Bennet e a postura da Mrs. Bennet. E o que acontece é que no final, né, a narradora deixa claro pra gente como eles são. Então ela vai lá. Mr. Bennet era uma mistura tão ímpar de perspicácia, humor sarcástico, reserva e capricho que a experiência de 23 anos fora insuficiente para fazer com que a sua esposa lhe compreendesse o caráter. Ou seja, a mulher não o entendia de fato. Ela não conseguia, a Mrs. Bennet, ela não conseguia captar o sarcasmo do Mr. Bennet, ainda, né? Mesmo depois de 23 anos de casados. E a personalidade dela, como era então? Menos difícil de entender. Era uma mulher de inteligência inferior, formação escassa e temperamento inconstante. Quando estava descontente, imaginava-se nervosa, ou seja, com crise de nervos. E a missão da sua vida era casar as filhas. O consolo, visitas e mexericos. Em outras palavras, fofoca, né? A Mrs. Bennet gostava de uma fofoca. Então aqui a gente já consegue ter um perfil inicial da família e que vai guiar um pouco como vai ser o tom da história toda, né? Então a gente vai ter esse sarcasmo presente no Mr. Bennet e em diversos outros momentos do livro e dos personagens nos acompanhando. E a gente vai ter também esses contrastes, né? A Mrs. Bennet, de certa forma, ela é esse personagem que representa um pouco essa falta de tato social em relação às normas sociais, aos decoros. Ela é aquela que envergonha a família por ser muito espalhafatosa, por ser muito espontânea, por falar coisas inadequadas. Então, existe aqui, é duro como a gente conhece as personagens aqui por essa descrição, né? Talvez a gente até poderia pensar, nossa, mas realmente a narradora, né? Enfim, ou se a gente quer pensar na ideia da Jane Austen, a Jane Austen aqui está sendo muito dura com a Mrs. Bennet, né? Fazendo com que ela seja caracterizada assim. Mas o que está aqui não é só uma descrição nua e crua desses personagens. Nós estamos vendo tudo já por uma perspectiva um pouco enviesada. Nós estamos sendo apresentados a partir de uma perspectiva
primordialmente da Elizabeth, por mais que não esteja dito aqui. Mas o livro todo, ele é narrado em terceira pessoa, porém com toques de Elizabeth. Então, essa vergonha que ela tinha da mãe aparece já nessa descrição aqui. Agora, o que mais eu separei para ver com vocês está um pouquinho mais à frente. Então, o Mr. Bingley chega lá, a Mrs. Bennet pede para que eles vá, né, para que o Mr. Bennet vá visitá-lo, para que eles o conheçam, enfim. E aí chega um momento em que eles se conhecem todos no baile. E eu gosto muito dessa descrição que nós temos aqui, que é para que a gente perceba o quanto a narrativa da Jane Austen está centrada nos diálogos e pouquíssimo nas descrições. Se você é uma pessoa que não gosta de longas descrições, esse livro é para você, porque ele tem pouquíssimas descrições. Nós não temos uma grande descrição de espaço, nem de aparência dos personagens. Realmente o centro da história sempre se dá em torno dos diálogos. Mas de vez em quando aparece uma descrição ou outra. A gente pode perceber aqui, essa página aqui vai nos dar bastante coisa para analisar, vejam só. Vamos começar pela descrição do Mr. Bingley. Como ele era? Bem apessoado, né, para não dizer diretamente bonito. Bem apessoado, né? Porte bonito, cavalheiresco, tinha um semblante agradável e se portava de maneira relaxada, sem afetação. O que era uma coisa, inclusive, rara para a época, porque essa ideia da afetação era bem presente, né? Esse jeito de ser falso e estereotipado, forçado. Depois, só isso que nós temos de descrição sobre o Mr. Bingley. Vejam só, não sabemos a cor do cabelo, nem a cor dos olhos, nem se ele era mais atlético ou não sabemos nada disso, apenas sabemos que ele era bem apessoado e cavalheiresco. E vejam que a maioria das descrições aqui, elas são descrições que caracterizam muito mais a personalidade e o jeito de ser do Mr. Bingley do que propriamente a sua aparência física. Então, eu sei que ele era bem apessoado, ok. Isso me diz que ele era bonito, sem me dar mais nenhum detalhe. Cavalheiresco é uma característica de personalidade, né, dos modos dele. Semblante agradável, muito mais em relação à personalidade também. Significa que ele era amistoso, que ele era aberto, simpático, talvez. Não é, esse semblante agradável não é necessariamente beleza. E ele se portava de uma maneira relaxada e sem afetação, ou seja, também estou sabendo aqui sobre os modos dele, não sobre a sua aparência física. Vejam que a questão da beleza para Jane Austen não é o centro. Ela realmente está preocupada e interessada em nos mostrar a personalidade, a moral, a forma como as pessoas eram de fato, por dentro. Muito menos, né, muito mais importante do que por fora. Depois a gente segue vendo ali as suas irmãs, eram mulheres refinadas, com um nítido ar de superioridade. Seu cunhado, Mr. Hurst, só aparentava ser cavalheiro, mas seu amigo, e aqui é quando a gente conhece o Mr. Darcy, essa descrição é muito importante para a história. Mr. Darcy logo atraiu a atenção do salão pela sua pessoa refinada e alta, traços elegantes, porte nobre. Bom, temos uma boa descrição aqui. Uma pessoa refinada, ou seja, de modos refinados, alto, uma descrição física propriamente, traços elegantes, porte nobre. Ok, ele era altivo, como a gente diria em língua portuguesa, né? Ele tinha esse porte garboso, se a gente vai usar palavras mais antigas. E seguimos, e pela notícia que circulava entre todos, 5 minutos depois de sua entrada, de que tinha 10 mil por ano. Essa questão da renda, ela é muito importante, né? Porque, de fato, o Mr. Darcy, ele pertence a uma classe de nobreza mesmo, ele não está sujeito aos investimentos da época, ele não tinha uma renda flutuante, ele realmente pertencia a uma outra camada social superior ao Bingley. Ele é, de fato, ali da nata, né? Da High Society, como diria Elis Regina. Ele é esse. E aí nós temos, vejam só, depois segue a descrição, e aí a gente vai conhecendo, né, junto com a Elizabeth, que, de fato, esse homem parece ser absolutamente desprezível. Embora seja rico, embora tenha esse grande porte, embora tenha tudo isso, é muito interessante como nós somos levados a acreditar, junto com a Elizabeth e com todos ali da região, que esse homem parece ser algo, mas na verdade ele é muito desagradável e sinistro. E aqui também nós temos nesse trecho o momento em que começa a aparecer mais o recurso do discurso indireto livre que nós estávamos falando mais cedo. Vejam só, quando a gente lê, por exemplo, nesse trecho aqui, vamos pensar aqui juntos. Mr. Bingley não demorou a travar conhecimento com todas as principais pessoas do salão. Era vivaz e expansivo. Dançou todas as danças e ficou irritado pelo baile acabar tão cedo. E falou em dar ele próprio em Netherfield.
qualidades tão amáveis devem falar por si sós. Que contraste entre ele e o amigo. Quem será que está falando isso? Vejam só que interessante. Aqui no início, realmente é o narrador que está nos dizendo, a narradora, enfim, que está nos dizendo, esse narrador inicial, o que aconteceu. Que o Mr. Bingley foi muito simpático, falou com todos. Agora, estas duas frases que estão colocadas aqui, qualidades tão amáveis devem falar por si sós. Quem pensa isso? A Elizabeth, os personagens que estão no baile. Outra frase que se intromete aqui no meio. Que contraste entre ele e o amigo. Que contraste! Quem que pensa isso? Os personagens. A Elizabeth. Porque é justamente aqui que nós temos essa intromissão, esse discurso, essas vozes que se fundem e que vão nos demonstrar que, opa, está acontecendo algo diferente nessa história. E vejam como é discreto, porque nós não temos aqui nenhuma marca do tipo, que contraste entre ele e o amigo, pensaram eles. Que contraste, pensou Elizabeth. Nós não temos um anúncio do narrador de que está aparecendo aqui o pensamento de um personagem. As vozes estão simplesmente fundidas, discretamente. Isso faz com que nós comecemos a olhar as coisas por esta perspectiva aqui, sem nos darmos conta disso. A gente nem percebe, se nós não somos leitores experientes e não conhecemos a fundo esse recurso aqui, a gente não se dá conta de que ele está aqui. Ele simplesmente passa despercebido, ocasionalmente aqui, estrategicamente posto, para ir guiando a nossa percepção para que a gente veja o Mr. Darcy como essa pessoa odiosa, desprezível, orgulhosa, que está ali desprezando todo mundo. Enfim, é muitíssimo interessante. E aqui, então, segue a descrição em relação ao Mr. Darcy, dizendo que, agora pontualmente, que ele dançou só uma vez com a Mrs. Hurst e uma vez com a Miss Bingley, que ele recusou ser apresentado a qualquer outra senhora e passou o resto da noite caminhando pelo salão, conversando ocasionalmente com alguém do seu próprio grupo. Seu caráter estava decidido. Quem pensou isso? Elizabeth. Era o homem mais orgulhoso e desagradável do mundo e todos esperavam que nunca mais voltasse lá. É o recalque aparecendo aqui, né? Vejam que, brincadeiras à parte, né, gente? Olhem só. Isso tudo aqui é o pensamento das pessoas que estavam no baile. É o pensamento da Elizabeth. Vejam como isso aqui está totalmente no meio da narrativa. Quase imperceptível. Entre os mais violentos, agora volta ao narrador, entre os mais violentos contra ele estava a Mrs. Bennet, cuja antipatia por seu comportamento geral foi intensificada num ressentimento específico por ele ter desprezado uma de suas filhas. E aqui começa então aquele momento em que, enfim, o Mr. Bingley vai chamar o Mr. Darcy para dançar, ele se recusa, acontece toda uma cena ali, e nós temos aqui um dos diálogos mais famosos desse livro e de toda a literatura. Tá lá... O Mr. Bingley vai lá tentar convencer o Mr. Darcy a se encantar pelas moças que estão ali no baile, ser mais simpático, mais agradável. E aí eles estão falando, né? Nesse momento aqui o Mr. Darcy diz que o Bingley, né? Você está dançando com a única moça bonita do salão. O Mr. Darcy diz isso olhando para a Miss Bennet mais velha, para Jane. E eles vão conversando então sobre essas percepções, etc. O Mr. Bingley comenta que a irmã dela, uma das irmãs, que no caso é a Elizabeth, é muito agradável também, é muito bonita, etc. Gostaria de apresentar. O Mr. Darcy olha para ela friamente e aqui chega esse momento célebre, né? Em que ele despreza a Elizabeth. E aí ele diz lá, ela é tolerável, mas não é bonita o suficiente para atentar a mim. E no momento não estou com humor para dar atenção às senhoras desprezadas por outros homens. É melhor você voltar para sua parceira a aproveitar os sorrisos dela, pois está perdendo seu tempo comigo. E o que acontece? Bom, a Elizabeth escuta isso e fica com seu orgulho redondamente ferido. E aí nós temos concretizado aqui a antipatia da Elizabeth com Mr. Darcy, né? E que depois, enfim, vai sendo transformado aos poucos. E vejam que todas essas construções vão nos fazendo de fato ver que existe mais coisa nesse livro do que nós tínhamos previsto antes, né? Ele é muito mais sutil nessas definições, nessas características. E a gente ainda tem, por exemplo, outras manifestações. Aos poucos, discretamente, o narrador vai nos dizendo, através dos diálogos e através da narração, que talvez as coisas não sejam como elas são, né? Então a gente tem pistas em alguns diálogos. Um deles também é esse aqui, bastante famoso, né? Em que o Mr. Darcy diz que ele tinha ficado encantado pelos olhos da Elizabeth. A Miss Bingley
tentando conquistá-lo, né, tentando sempre desprezar a Elizabeth, provoca ele, né, dizendo que ela chegou lá toda suada, suja, e isso poderia ter destruído a beleza dos olhos. E aí ele responde para ela, então, nessa hora, né, de forma alguma. Estavam ainda mais brilhantes esses olhos, né, devido ao exercício. Então a gente começa a ver que existe alguma coisa acontecendo com o Mr. Darcy. Alguma coisa que está além daquilo que a gente tem nessa narrativa propriamente, assim, na primeira leitura. A gente precisa mergulhar um pouco para perceber essas nuances. E uma coisa que também aparece, que é muito interessante aqui, é a concepção que o Mr. Darcy tem da mulher ideal. E esse diálogo aqui é divertidíssimo, porque vejam que as mulheres já estavam naquele contexto que a gente comentou antes, de precisar, enfim, ter uma série de prerrogativas, né, de normas sociais, de comportamento, de habilidades, né, uma série de coisas. A sua educação também era uma educação voltada para habilidades artísticas, inclusive, música, línguas, pintura, bordado, coisas que preparavam elas para uma vida de apreciação de arte, de refinamento, mas bastante voltadas para a vida doméstica, é claro. E percebam que aqui eles estão ali conversando, né, na casa do Mr. Bingley, e aí eles começam a falar sobre essa ideia do que é uma mulher prendada. O Mr. Bingley, sempre muitíssimo amável, considera todas as mulheres prendadas, todas elas têm suas habilidades e elas são admiráveis, enfim. E o Mr. Darcy, crítico, vai dizer que não, são pouquíssimas as mulheres prendadas de verdade. E aqui a gente tem uma intervenção da Miss Bingley, né, a irmã do Mr. Bingley, que ela começa a dizer, então, como que uma mulher precisa ser? O que uma mulher precisa ter? Bom, lemos juntos. Uma mulher deve ter profundo conhecimento de música, canto, desenho, dança e línguas modernas para merecer essa designação, a designação de prendada. E além de tudo isso, deve possuir um não sei quê no seu porte e modo de andar, no tom de sua voz, na maneira de falar e de se expressar, ou o termo será quase imerecido. Mr. Darcy segue. Tudo isso ela deve possuir. E além disso, deve ainda acrescentar algo mais substancial, que é o aprimoramento da sua mente por meio de vasta leitura. Então ela precisa ser inteligente, ter conhecimentos de cultura, de literatura, conhecer música, canto, desenho, dança, línguas modernas e ainda ter esse não sei quê, esse algo a mais e inominável aqui, né, que vai fazer com que essa mulher seja de fato encantadora. E o que é interessantíssimo nesse diálogo é o que se segue. A Elizabeth, sempre impertinente, né, é uma personagem que é impossível não se encantar, ela solta em seguida. Já não me espanta que conheça só 6 mulheres prendadas. Agora, na verdade, me espanta que conheça alguma. E aí segue uma discussão entre elas. A senhorita é tão severa com seu próprio sexo a ponto de duvidar da possibilidade de tudo isso? Elizabeth segue. Eu nunca vi uma mulher assim. Eu nunca vi tanta capacidade e gosto e dedicação e elegância como descreveu unidos. E aqui a gente começa a perceber também o quanto a Jane Austen ela vai sutilmente colocando no texto esses momentos em que a narrativa começa a, assim, sutilmente, elegantemente, questionar e colocar em xeque, de certa forma, esses pensamentos da época em relação à conduta, em relação à exigência feminina, em relação ao que a mulher deveria atender das expectativas sociais. E a Jane Austen faz isso de uma forma realmente encantadora, né? Divertidíssima. Esses diálogos aqui são muitíssimo divertidos. Eles vão se rebatendo, né? E aí vão nos fazendo questionar também um pouco sobre esse papel feminino, essa posição feminina e o quanto existia essa expectativa alta em relação àquilo que as mulheres deveriam fazer, mas o que elas poderiam fazer de fato, o que elas eram de verdade. E são coisas que nós sabemos que não são apenas do século XVIII e XIX, não é? Agora, para a gente já ir terminando, a gente tem falas célebres da Elizabeth, que eu não vou me deter totalmente com vocês aqui. Não vou também chegar até o final, senão a gente nunca mais vai terminar esse livro aqui. Ainda tem muitíssimas coisas pra gente falar. Mas o que eu queria falar pra gente terminar, o quanto é interessante que a Elizabeth faz isso não só com as mulheres, né, em relação à crítica dos modos, mas também aos homens. E isso acontece com o Mr. Collins. Vejam que o Mr. Collins é esse personagem que ele encarna essa afetação, essa teatralidade, essas aparências de uma forma concretíssima. E esse diálogo aqui é muitíssimo divertido.
O Mr. Collins está falando com o Mr. Bennet, eles estão conversando ali, os dois, e o Mr. Collins tem essa tendência de ficar elogiando, ele é o legítimo puxa-saco infinito, assim, né? Ele não para nunca de elogiar e floreia e usa palavras rebuscadas, e tudo que ele diz é nem um pouco espontâneo, né? Dá pra ver ali que ele passa por horas e horas de ensaio para conseguir chegar naquela performance de elogios que ele tem. E ele faz, então, aqui nesse momento toda uma afetação em relação à mentora dele, que é a Lady Catherine, que é a protetora dele, digamos assim. E aí acontece esse diálogo aqui. O Mr. Bennet fala para ele, então: seu julgamento é muito sensato, disse Mr. Bennet, e é uma sorte o senhor possuir o dom de bajular com delicadeza. O dom de bajular com delicadeza, ai gente, isso é ótimo. Posso perguntar se essas agradáveis atenções provêm de um impulso espontâneo ou são fruto de preparação prévia? E aí ele responde sinceramente, o que é muito bom, é fenomenal. Nascem, em sua maior parte, do que está ocorrendo no momento. E embora às vezes eu me divirta a compor e organizar pequenos elogios elegantes que possam ser adaptados a ocasiões comuns, sempre procuro dar-lhes uma aparência o mais espontânea possível. Ou seja, eu finjo sim, eu penso em um monte de elogio que vai caber em qualquer situação, mas quando eu uso eles, eu trato de deixar eles um pouco mais espontâneos. Ou seja, tudo isso não passa de fingimento. Não existe nenhum elogio genuíno no Mr. Collins. E aqui, bom, as expectativas de Mr. Bennet foram plenamente satisfeitas. Seu primo era tão ridículo quanto ele esperava, e o ouviu com o mais intenso deleite, mantendo ao mesmo tempo a mais resoluta compostura no rosto, e salvo por um olhar ocasional a Elizabeth, sem precisar de parceiro para seu divertimento. Eu imagino essa cena como aquela cena do Jim, lá no The Office, né? Que ele dá um close na câmera, assim, para nos compartilhar conosco a piada. É mais ou menos isso, né? Esses olhares do Mr. Bennet com a Elizabeth. E vejam que aqui o Mr. Collins, de fato, ele é essa crítica, né? A caracterização dele, a forma como ele aparece, a forma como a Jane Austen retrata ele, assim, tão ridículo, tão pedante. Isso já é, por si só, também essa crítica que a Jane Austen vai fazendo para essa sociedade que está guiada pelas aparências. E nós sabemos ao longo de todo o livro, no seu desenvolvimento, todos vocês já sabem o final, né? Eu não preciso me preocupar com spoiler nesse ponto. Nós já sabemos que a Elizabeth termina se casando com o Mr. Darcy. A questão é como isso acontece. Quais os caminhos que esse livro vai tomar para fazer com que eles se unam de novo? Quais as revelações acontecem? Quais as reviravoltas? Quais as aparências que caem e são desmentidas? Quais personagens parecem bons e terminam se revelando abominavelmente ruins, moralmente ruins? Quais personagens se revelam realmente bons? E essa é a graça do livro, que a gente descubra, faça todo esse caminho. Aqui é uma parte dele. Nós ainda temos muitas e muitas páginas em que nós vamos, junto com o narrador, junto com a Jane Austen, descobrir o que está escondido nesses corações aqui. E quando a gente faz isso de certa forma, a gente também descobre o que está nas aparências do nosso coração, do coração das pessoas que nós convivemos, daquilo que nós vivemos enquanto sociedade. Esse livro tem muitas camadas de leitura e essa é uma delas. Pensar que ele nos ajuda a perceber que uma pessoa, ela é muito mais complexa do que nós imaginamos. E o que se passa no coração dela, às vezes, é muito mais inesperado do que nós imaginamos também. E os diálogos, os gestos, as relações sociais podem ser a chave perfeita para a gente descobrir tudo isso. Penso, inclusive, que nesse tempo de redes sociais, em que nós usamos tão estrategicamente fotos, vídeos, recortes, isso aqui se maximiza. Essa aparência, esse jogo de aparências que nós temos aqui no século XVIII e século XIX se maximiza quando nós pensamos na nossa sociedade atual, que é um jogo de aparências online, talvez um prato cheio para que nós tenhamos outros escritores a explorá-lo, assim como Jane Austen fez com o seu tempo. Quero saber se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo pra gente saber se você gostou assim, se vale a pena a gente fazer mais vídeos nesse mesmo formato aqui, lendo juntos. Agradeço a companhia, aos guerreiros que permaneceram até agora. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal e a gente se vê na nossa próxima leitura. Até lá!